São Paulo começa a aplicar o imunizante da Pfizer como segunda dose em pessoas com esquema vacinal atrasado da AstraZeneca. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, critica estados que fazem intercâmbio de vacinas fora do Programa Nacional de Imunização. Manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro registram baixa adesão em diversas capitais pelo país. CPI da pandemia consegue na justiça que depoentes sejam conduzidos coercitivamente caso faltem às reuniões desta semana. A Agência Nacional de Águas apresenta medidas que estão sendo tomadas para mitigar a situação da crise hídrica. Crise no Afeganistão. Secretário-geral da ONU defende que as Nações Unidas mantenham diálogo com o Talibã. A rotina de superação dos refugiados sírios que chegam ao Brasil em busca de uma vida melhor. E no confronto do boxe mais aguardado do fim de semana, deu Brasil. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. As manifestações realizadas em 11 capitais brasileiras em protesto contra o atual governo ficaram bem longe das expectativas. O slogan "Nem Lula, nem Bolsonaro" dividiu a oposição. Cerca de 6.000 pessoas foram à Avenida Paulista, em São Paulo. Os protestos contra o presidente aconteceram na Avenida Paulista, em frente ao prédio do MASP, na região central de São Paulo. Vai ter gente de centro e vai ter gente de direita aqui, sim! Exatamente no mesmo lugar, onde 5 dias antes, milhares de pessoas se reuniram para prestar apoio ao Bolsonaro. Nós temos 3 alternativas, em especial para mim: preso, morto com vitória. Dessa vez, as manifestações foram organizadas pelos movimentos Brasil Livre e Vem Pra Rua, os mesmos que participaram do impeachment de Dilma Rousseff. O ato pediu mais vacinas para o país e defendeu o impeachment do presidente Bolsonaro, além do lançamento de uma terceira via nas eleições presidenciais. O governador de São Paulo, João Dória, e o ex-ministro Ciro Gomes estiveram presentes. Sem dúvida nenhuma, os movimentos que fizeram o chamamento à manifestação MBL Vem Pra Rua tiveram que admitir que ela não foi do volume que se esperava. Na prática, o resultado foi bem aquém do que era esperado pela organização. A comparação das fotos mostra a diferença. A estimativa é que o público de domingo foi apenas 5% do registrado no feriado de 7 de setembro. A manifestação contra o presidente Bolsonaro, que aconteceu aqui na Avenida Paulista, confirmou que a oposição está dividida. O PT, o Partido dos Trabalhadores, se recusou a participar do protesto e ainda marcou um outro ato para o próximo dia 2 de outubro. E essa falta de unidade, segundo os especialistas, se refletiu na baixa adesão popular. A grande questão é que as eleições do ano que vem têm 2 turnos. Num primeiro turno, provavelmente a gente vai verificar uma divisão como tem tido. Ou seja, você terá MBL, Vem Pra Rua, Livres, grupos políticos de centro, centro-esquerda, centro-direita, liberais, que provavelmente se dividirão neste primeiro turno em várias candidaturas. Para o promotor Clever Vasconcelos, a divisão da oposição deixa ainda mais evidente que não há clima político para que o pedido de impeachment siga em frente. Vasconcelos afirma que não há mobilização da sociedade suficiente para tirar o presidente do cargo. E como promotor, avalia que, tecnicamente, Bolsonaro não cometeu nenhuma irregularidade que justifique a medida. Sobre aquele pronunciamento do presidente da República, que disse que não ia atender às requisições de um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal, no calor dos acontecimentos, isso por si só não provoca o impeachment. Uma manifestação isolada dele nesse sentido, tecnicamente. O que provocaria o impeachment seria a não obediência concreta. Dizer que não vai obedecer é uma coisa. Agora, não obedecer é uma outra coisa. O promotor ainda fez uma crítica ao clima antecipado de eleições.
Disse que ao invés de pensar em nomes para a disputa da presidência, a preocupação nesse momento deve ser a busca por soluções para os problemas do país. Parece que nós vivemos diuturnamente um processo eleitoral. Isso é péssimo para o Brasil. O que a gente precisa é a discussão de assuntos para o desenvolvimento da economia, para o desenvolvimento social, já que nós estamos num Estado social liberal. Então, nós precisamos achar saídas. Olha, o Brasil empobreceu nesses últimos anos. Empobreceu muito. É só você ir às ruas e ver o que está acontecendo. Está acontecendo o desemprego, a falta de cuidado com a população. Quais são os mecanismos para se resolver isso? Isso pouca gente se debate. Nem oposição, nem situação. E hoje o presidente Jair Bolsonaro falou sobre os atos contra o governo que ocorreram ontem, 12 de setembro. Jair Bolsonaro falou a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada que só uma minoria digna de dó foram às ruas. E ainda ironizou a presença de presidenciáveis nos atos. Essa minoria que é contra, como se foram às ruas ontem, são dignos de dó, de pena. Foram? Tá tão vazio. O que não é conjunto vazio de povo. O que eles pregam, o que eles falam, tá? O que um cara falou em São Paulo da minha esposa é inacreditável. É inacreditável. Tá? Eu não repassei esse vídeo, mas deve estar rodando por aí. É sinal que não tem razão, perder a noção da realidade e vai para questões pessoais da família da gente. Não vão me tirar daqui com isso, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Questionado por uma apoiadora sobre a dificuldade do exame revalida, prova do Conselho Federal de Medicina para autorizar o exercício da profissão no país por médicos formados no exterior, Bolsonaro respondeu que não tem interferência no órgão. Não tem interferência no Conselho Federal de Medicina, zero. Zero interferência mesmo. É igual agência aqui no governo, bastante. O pessoal pensa que eu mando em agência, não mando em agência nenhuma. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o presidente Jair Bolsonaro neste fim de semana, quando comentava a luta entre o brasileiro Vitor Belfort e o norte-americano Evander Holyfield, ocorrida na Flórida, nos Estados Unidos. Trump disse, abre aspas, eu adoro o presidente do Brasil. Ele e seu filho são ótimas pessoas. Ele trabalha duro ajudando as pessoas. Eu espero que ele fique bem. Fecha aspas. O vídeo com elogio foi publicado pelo ex-assessor de Trump, Jason Miller, em uma rede social. E daqui a pouco vamos trazer mais detalhes desse tão aguardado confronto no boxe. E a Prefeitura de São Paulo começou a vacinar hoje as pessoas que estão com a segunda dose da AstraZeneca em atraso com o imunizante da Pfizer. A capital paulista recebeu cerca de 165 mil doses de vacinas da Pfizer para serem aplicadas em pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca. Deve procurar um posto de saúde quem está com a dose vencida entre os dias 1º e 15 de setembro. Mesmo com o alto número de vacinas destinadas a este público, muitas pessoas ainda vão ficar sem receber o imunizante. De acordo com o levantamento da gestão municipal, mais de 340 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina em atraso. A aplicação do imunizante da Pfizer em pacientes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca foi aprovada pelo Comitê Científico do Governo do Estado e pelo Programa Estadual de Imunização, que basearam a decisão em estudos da Organização Mundial de Saúde e orientações do próprio Ministério da Saúde. O governador de São Paulo, João Dória, informou que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal caso não receba cerca de 1 milhão de doses da AstraZeneca que estão em atraso e que seriam para a aplicação da segunda dose. Agora vamos conferir os dados atualizados da vacinação no Brasil contra a Covid. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, desde o início da campanha em janeiro, foram aplicadas 212.881.972 doses. Até agora, mais de 65% das pessoas estão vacinadas com a primeira dose e quase 75 milhões estão totalmente imunizadas com as duas doses ou com a vacina de dose única. O Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde recebeu neste domingo pouco mais de 5 milhões de doses da Pfizer. Os lotes desembarcaram pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista. É a maior remessa já entregue pela farmacêutica desde o começo da campanha de vacinação no país.
Autoridades australianas de Nova Gales do Sul disseram que o ritmo das vacinações Covid-19 diminuiu à medida que a cobertura da primeira dose se aproxima de 80% e pediram aos não vacinados que tomem as vacinas logo. A premier Gladys Berejiklian prometeu relaxar algumas restrições rígidas para os 8 milhões de residentes do estado assim que as taxas de vacinação com 2 doses chegarem a 70%, que devem alcançar em meados do próximo mês. Até agora, cerca de 46% de sua população adulta foi totalmente vacinada, acima da média nacional de 42%. Para aqueles de vocês que optam por não ser vacinados, essa é a sua escolha, mas não espere fazer tudo o que as pessoas vacinadas fazem quando atingimos 80%, disse Gladys em entrevista coletiva em Sydney, capital do estado. A Austrália está lutando para controlar os surtos da variante Delta, altamente infecciosa do novo coronavírus, que começou em Sydney em junho e se espalhou por Melbourne e Canberra, deixando quase metade da população de 25 milhões em confinamento. Outras capitais, entretanto, têm poucos ou nenhum caso. Um total de 1.257 novos casos foram registrados em New South Wales, abaixo dos 1.262 no domingo, enquanto a vizinha Victoria relatou 473 infecções, seu maior aumento em um dia em 2021. Seguimos agora com o ranking de imunização anti-Covid no mundo. Mais de 5 bilhões e 700 milhões de unidades de vacinas já foram aplicadas até o momento, de acordo com a Universidade de Oxford. A China segue à frente e registra 2 bilhões 150 milhões de doses. Em segundo lugar, a Índia ultrapassa a marca de 740 milhões. Na sequência, os Estados Unidos acumulam mais de 380 milhões de doses. Em quarto lugar está o Brasil, que chega perto dos 213 milhões de vacinas aplicadas. E o Japão, em quinto, ultrapassa a marca de 144 milhões de doses aplicadas. E veja a seguir, a aeronave militar cai em Mato Grosso do Sul. E ainda, a Agência Nacional de Águas apresenta medidas para enfrentar crise hídrica. Diante da maior crise hídrica dos últimos 91 anos, a Agência Nacional de Águas apresentou hoje medidas que estão sendo tomadas para monitorar e abrandar a situação. Na reunião da diretoria da Agência Nacional de Águas, realizada nesta segunda-feira, foi apresentado um panorama da situação hídrica do país. O representante técnico da ANA disse que a crise hídrica vem ocorrendo pontualmente desde 2012, tendo início em um semiárido brasileiro e chegando a Cantareira em 2016, quando o reservatório chegou a 20%, atingindo o chamado volume morto. De lá para cá, a ANA construiu um arcabouço de legislações e normativas que contribuem para lidar com a crise atual. Foi confirmado que, de modo geral, o país vive a pior crise hídrica para a geração de energia dos últimos 91 anos, mas não é o pior momento histórico na maioria das bacias. Mesmo em condições climáticas desfavoráveis, os sistemas hídricos que têm regras estabelecidas, como é o caso do São Francisco, Paraíba, Cantareira e outros do Nordeste, apresentam volumes relativamente superiores, ou seja, estão numa situação um pouco mais confortável que outros sistemas próximos, né, e por conta disso não estão em situação de crise hídrica. O São Francisco, por exemplo, apesar de ter as afluências aí entre o 17º e o 5º pior do histórico, apresenta uma acumulação do reservatório equivalente da ordem de 50% da sua capacidade e, por conta disso, ele está podendo ser utilizado para suprir as demandas de energia de outros sistemas que estão mais críticos, como é o caso da região hidrográfica do Paraná. Paraíba do Sul e Cantareira estão operando dentro das regras definidas, não há um risco no momento de desabastecimento das cidades que dependem desses dois sistemas, mesmo que a gente tenha registrado afluências aí a partir de abril desse ano, próximas às mínimas do histórico. Também foram divulgadas medidas elaboradas para atender a demanda de energia do país. A CREG tomou algumas decisões relacionadas à operação de reservatórios. Então, eu cito como exemplo, em 5 de agosto, a decisão relacionada às cotas mínimas
a serem adotadas para o reservatório de Ilha Solteira, de 324,40 até 31 de agosto e 323 até 30 de setembro de 2021. E a decisão, em 31 de agosto desse ano, de que o ONS e os agentes do setor elétrico devem operar os reservatórios até o limite físico de exploração energética até o final de novembro de 2021. Ou seja, eles podem chegar até o mínimo do seu volume útil ou eventualmente até abaixo disso, dependendo do limite físico para geração em cada um dos reservatórios. A diretoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico informou que apresentará relatórios frequentes e dará maior publicidade à situação hídrica do país, pois para além da crise energética que pode perdurar até o próximo ano, a diretoria da ANA se preocupa com a alta demanda por água no país e a paralisação da construção de grandes reservatórios. Infelizmente, o período de chuvas não foi o esperado em termos para reservação. Tivemos aí, de fato, um período de baixas chuvas. E, quer dizer, o importante também, como a diretora-presidente salientou, é que talvez se não tivéssemos tomado decisões no passado como essas, relativas aí às resoluções que a ANA tem desenvolvido, e não só resoluções, normativos, como os termos de alocação em vários reservatórios do país e para vários sistemas hídricos independentes, talvez não tivéssemos condições de estar fazendo frente aí a essa situação, né? Mas, tão importante quanto, é a questão da recomposição das reservas e o enfrentamento do ano de 2022. Então a gente tem que ficar bastante atento, né? Estamos aí muito vigilantes, porque a depender aí do período chuvoso, que se inicia agora em boa parte do país, a partir de outubro, a gente espera que seja generoso, mas se não for, temos aí riscos importantes também e administrar situações complexas aí para o ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que determina a inscrição automática de famílias de baixa renda como beneficiárias da tarifa social de energia elétrica. A lei foi aprovada em definitivo no mês passado pela Câmara dos Deputados e agora foi publicada no Diário Oficial da União. A tarifa social de energia elétrica é um desconto na conta de energia que é concedido nos primeiros 220 kWh que forem consumidos por clientes durante o mês. A intenção é facilitar as inscrições no programa a partir do compartilhamento do cadastro único pelo Executivo. Atualmente, a solicitação do benefício deve ser feita por telefone ou presencialmente na distribuidora. O benefício é destinado a famílias que já estão cadastradas no CadÚnico com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Também podem entrar no programa famílias com integrantes que são contemplados no benefício de prestação continuada da assistência social. O dólar começou a semana em queda de 0,81%, com os investidores atentos às movimentações de moedas estrangeiras antes da divulgação de dados da inflação nos Estados Unidos e no plano doméstico, cujo noticiário político seguiu sob os holofotes do mercado, encerrando o dia em R$ 5,223 na venda. Com o resultado, a moeda norte-americana acumula alta de 1,04% no mês e de 0,7% no ano. A Caixa Econômica Federal liberou hoje para saques e transferências a 5ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de julho, que não fazem parte do programa Bolsa Família. O pagamento da próxima parcela do auxílio para esse grupo será depositado em conta no próximo dia 28 de setembro. Um avião de caça da Força Aérea Brasileira caiu perto do Aeroporto Internacional de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, na tarde desta segunda-feira. A aeronave é um modelo A-29 conhecido como Super Tucano. É uma aeronave de combate que geralmente é utilizada em treinamentos de novos pilotos e apresentações. Uma cortina de fumaça cobria parte dos destroços desta aeronave de caça A-29 Super Tucano da FAB, Força Aérea Brasileira, que caiu por volta do meio-dia de hoje em uma área no Jardim Santa Emília, bairro que fica perto do Aeroporto Internacional de Campo Grande e da base da FAB.
De acordo com o comando da aeronáutica, o piloto conseguiu se ejetar da aeronave e direcionar a queda para uma área desabitada do bairro. Ele foi resgatado sem ferimentos por um helicóptero da Força Aérea. Equipes da Infraero, do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Militar ajudaram no trabalho de isolar o local da queda. A aeronáutica informou ainda que o problema aconteceu durante um voo de treinamento. O caça pertencia ao Esquadrão Pelicano, uma unidade de elite da FAB criada há mais de 60 anos e que desde a década de 1980 é sediada na base aérea de Campo Grande. Os caças são acionados, por exemplo, no combate ao narcotráfico, inclusive no abate a aeronaves utilizadas por narcotraficantes, como aconteceu na semana passada em um município no interior do Mato Grosso. Um modelo novo do Super Tucano A29 pode custar até 30 milhões de dólares, cerca de 160 milhões de reais. Fabricada pela Embraer, a aeronave já foi vendida para pelo menos 15 países. E veja a seguir a retomada dos trabalhos da CPI da pandemia. E ainda os refugiados sírios que buscam uma vida melhor no Brasil. A CPI da pandemia conseguiu na Justiça que os 2 depoentes da semana sejam conduzidos coercitivamente, caso faltem as reuniões marcadas para terça e quarta-feira. São eles Marcos Tolentino e Marconi Albernaz, respectivamente. Na pauta desta terça-feira, a CPI da pandemia conta com a presença do empresário Marcos Tolentino. Ele é apontado pelos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito como sócio do Fibbank. No começo do mês, o empresário seria ouvido pela CPI, mas apresentou atestado médico, o que levantou suspeitas dos senadores. Por isso, a CPI pediu que a Justiça intimasse o empresário. E a 15ª Vara da Justiça Federal determinou que Tolentino seja conduzido coercitivamente caso não compareça espontaneamente à reunião desta terça. A defesa de Tolentino acionou o Supremo para reverter a decisão. Na quarta-feira, os senadores esperam ouvir o advogado Marconi Albernaz, apontado como lobista da Precisa Medicamentos. Ele também já havia sido convocado e apresentou atestado que foi cancelado pelo médico posteriormente porque desconfiou que Albernaz estava mentindo sobre as dores que relatou sentir. A CPI não divulgou a agenda para quinta-feira e o Tribunal de Contas da União decidiu suspender por 45 dias o auditor fiscal Alexandre Marques. Ele foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito em meados de agosto por ter elaborado um relatório que apontaria supernotificações de casos de Covid. No depoimento à CPI, ele revelou que o documento não foi oficialmente concluído e que foi compartilhado apenas pelo pai pelo WhatsApp, que teria compartilhado com o presidente da República. À época, Marques disse ainda que ao discutir o tema com a equipe do TCU, foi descartada a hipótese de que os números de mortos pela pandemia foram inflados. Ainda assim, o Tribunal de Contas da União entendeu que o servidor infringiu um dos artigos da lei que institui o regime jurídico dos servidores públicos. No documento a que a reportagem da Rede TV teve acesso, o secretário-geral de administração do TCU determina a suspensão do servidor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques por 45 dias, sem possibilidade de conversão em multa e com pleno afastamento das atribuições, sem remuneração no período. A defesa do auditor Alexandre Marques foi procurada e disse que não se manifestará publicamente. Também fizemos contato com o advogado de Marcos Tolentino e não tivemos resposta. No Brasil, foram registrados 215 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas e 6.645 novos diagnósticos da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira os números dos países mais afetados por contaminação. O mundo ultrapassou os 225.165.000 casos confirmados e registra mais de 4.637.000 mortes. O país mais afetado pela pandemia são os Estados Unidos, que até o momento tem mais de 41.170.000 diagnósticos e um total de 661.364 óbitos. A Índia ultrapassou os 33.264.000 casos confirmados.
O Brasil chegou à marca dos 21 milhões e 6 mil pessoas que foram diagnosticadas e registra 587.066 vítimas fatais. O Reino Unido chegou aos 7 milhões 290 mil casos de Covid. E a Rússia tem mais de 7 milhões e 55 mil contaminações. Nesta segunda-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que é muito importante que as Nações Unidas falem com o Talibã. Em uma entrevista coletiva, Guterres disse que o movimento é necessário para facilitar a entrega e distribuição de ajuda humanitária no Afeganistão. É muito importante discutir com o Talibã neste momento por todos os aspectos que preocupam a comunidade internacional, seja sobre terrorismo, direitos humanos, drogas ou natureza do governo. Então a atitude é engajar. O pronunciamento aconteceu à margem de uma reunião ministerial em Genebra, onde a ONU pediu 600 milhões de dólares, mais de 3 bilhões de reais, em ajuda para organizações humanitárias no país. A ajuda humanitária não vai resolver o problema se a economia do Afeganistão entrar em colapso, e sabemos que o risco é enorme e que há uma dramática falta de dinheiro. No momento, países se recusam a fornecer ajuda direta ao novo regime afegão numa tentativa de fazê-lo perder força. Guterres afirmou que o colapso da economia afegã teria consequências devastadoras para o povo e poderia desencadear um êxodo maciço com consequências para a estabilidade dos países da região. O mundo tem mais de 82 milhões de refugiados, pessoas expulsas ou obrigadas a se deslocar no interior da própria nação, como a Síria, onde a guerra civil que começou há 10 anos para derrubar o presidente Bashar al-Assad só conseguiu até agora resultar em 500 mil mortos ou desaparecidos. Uma vez caiu uma bomba bem do lado da gente, que meu marido ficou... Não escuta muito, sabe? Ele escuta só 30%. O que a gente teve nos últimos anos foi um agravamento dos problemas que o Assad tem tido para governar. Mas eles nunca tiveram uma situação pacífica no país. Eles tiveram situações um pouco melhores. Nos últimos anos, a população começou a se desagradar com um governo que não é eleito, começou a se desagradar com os problemas econômicos, inclusive muitos desses problemas econômicos são originários da comunidade internacional, dos outros países, que, como não querem a continuidade do governo do Assad, também trazem problemas econômicos em exportações para a Síria. A Síria completa 10 anos de guerra no confronto mais sangrento do século XXI. Hoje, aqui no Brasil, são 3.800 refugiados. Razan Suleiman é um exemplo de vitória, superação. Ela fugiu em 2014 e chegou aqui em São Paulo. E está conquistando seu espaço como empreendedora na área alimentícia. Tem sustentado a casa com a ajuda do marido Mohamed, uma família que logo vai aumentar com a chegada do terceiro menino nascido aqui no Brasil. Pela ajuda dos brasileiros. Se eu sozinha, não consigo fazer nenhuma coisa. Foi divulgação deles, paciência deles, me ensina português, me ensina como posso oferecer a comida, porque oferecer aqui a comida é outra coisa de oferecer lá na Síria. Os brasileiros mesmo falam, nossa, você já é brasileira, do meu pensamento, do meu jeito de viver assim, eu gosto aqui. Razan faz parte do contingente de 60 mil pessoas que conseguiram autorização para viver no país. É um número que se espalha. Segundo as Nações Unidas, mais de 68% dos refugiados e pessoas deslocadas em todo o mundo vêm de 5 países: Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar.
refugiado não teve escolha, né? Refugiado é um imigrante forçado, e que essas pessoas tentem se colocar no lugar dessas pessoas que estão vindo para cá, né? Uma proteção que, segundo os refugiados, não apaga a saudade do país de origem. Como a empreendedora, que não consegue esconder a emoção quando fala sobre a Síria. Também estou com saudade para minha casa, bairro, as ruas onde a gente estava, a escola. Mas para morar não vai dar mais, infelizmente. Da minha família que está lá na Síria, ninguém ajuda. Nem dos meus parentes, nem dos vizinhos. Não escutei ninguém agora está conseguindo ajuda. Nada. E quem não tem o sonho de assistir uma Copa do Mundo nos estádios e aproveitar a viagem? Pois é, a Copa de 2022 no Catar está próxima e já tem gente se preparando para acompanhar os jogos. Mas assistir o torneio mundial no Oriente Médio poderá custar até R$670 mil. Isso mesmo, R$670 mil para não perder nenhuma partida, desde a abertura até a grande final. Por esse preço, estarão garantidos os ingressos para os jogos, com direito à escolha dos assentos, hospedagem e traslados. E para entrar nos estádios e hotéis, o governo do Catar vai exigir que os visitantes estejam vacinados contra a Covid-19. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz iniciou o curso Fé, dizendo que não devemos pedir a Deus, mas determinar que tudo o que é mal saia de nossa vida. A explicação está em uma das pesquisas feitas pelo missionário R.R. Soares. O verbo pedir, que é aiteo, tem o sentido de determinar, exigir, mandar. Em outras palavras, não precisamos pedir ao Senhor a bênção, mas exigir que ela se manifeste em nossa vida. Isso aqui é muito importante, preste atenção. Então, o missionário Soares leu, como nós lemos na nossa Bíblia, acabamos de ver aqui, e tudo quanto pedirdes. E fazendo a pesquisa, o missionário viu que o pedir nosso, que na nossa Bíblia está pedir, e no grego está aiteo, que também é pedir. Só que o pedir nosso tem conotação de esmolar, implorar. Então, a gente lê na nossa Bíblia e tudo quanto pedir, então o que a gente tem de pensamento? Pedir, me dá, Senhor, a bênção. Oh, Jesus, me dá um milagre. Eu não tenho que ficar pedindo a Deus para me curar. Eu tenho que exigir, não de Deus, mas que o mal deixe a minha vida. Preste atenção, não damos ordens a Deus, nem exigimos algo dele. Em vez disso, ordenamos o cumprimento das promessas bíblicas ao mundo espiritual, onde estão principados e potestades, contra as quais o cristão deve lutar com as armas de Deus, com a autoridade. Então você não está mandando a Deus, preste atenção. Quando você determina a saída do mal, você está mandando ao causador do mal. Deus não causa o mal, ele já levou o mal, mas o mal insiste em querer ficar na nossa vida. Porém, eu conheço a verdade, eu conheço a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que eu já fui sarado pelas feridas de Jesus. Então eu me dirijo àquele mal, conhecendo as Escrituras, sabendo que ele veio, Jesus, morreu na cruz, tudo que é mal, tudo que é doença, tudo que é enfermidade, tudo que destrói foi pregado em Jesus, foi colocado em Jesus. Então, sabendo disso, eu digo, na minha vida não. Você está entendendo? Determinar é exigir a saída do mal, é decretar a sua liberdade, é dar um basta no sofrimento agora, em nome de Jesus Cristo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.